Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Ouça uma coisa, compensa assistir esse programa, compensa investir esta meia hora na sua vida espiritual. Você não é só matéria que você pensa que quando morrer tudo acaba. Não, isso aí é só uma parte. Você é formado de corpo, mas você tem alma, você tem espírito. O seu corpo você sabe como tratá-lo, mas e sua alma e espírito? Você tem tratado como convém? Quando você busca a Deus, você está trazendo alimento espiritual para a sua vida espiritual. Quando você lê a palavra, ouve a palavra, recebe a ministração, você está se tornando uma pessoa muito maior, uma pessoa muito mais forte, uma pessoa muito mais abençoada, uma pessoa muito mais vitoriosa. Então, vamos viver meia hora intensa na presença de Deus durante o programa de hoje? Pega esse controle remoto, coloca longe de você e descansa. E deixa Deus fazer uma obra importante e gloriosa no seu coração. Deus tem uma obra maravilhosa para a sua vida. Por que ficar aí pensando que não tem sentido a vida, que a vida é tão vazia, que nem compensa viver? Nada disso pode entrar na sua mente. Saiba você que a Bíblia diz assim, o inimigo, que é o diabo, veio matar, roubar e destruir. Saiba você que tem alguém no mundo espiritual trabalhando contra você, para que os seus sonhos sejam roubados, para que os seus projetos sejam destruídos, para que a sua vida seja tirada, trabalhando contra você. Então você precisa unir-se com aquele que já venceu este inimigo, que é Jesus Cristo. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, diz a Bíblia que ele desceu até as profundezas do Hades e lá tomou as chaves de Satanás, pisou na cabeça dele e tomou as chaves do inferno e da morte das mãos dele. E assim decretou a vitória. O próprio Jesus diz, todo o poder me é dado no céu e na terra. Então nós precisamos de ter parceria com Cristo Jesus, servir a Ele de coração, tê-lo como Senhor da nossa vida, para que nós possamos vencer todo o mal que nos rodeia e que trabalha contra nós, para que nós sejamos fortes, felizes, abençoados e vitoriosos. E o Falando ao Coração procura contribuir para que você conheça Deus, sirva a Ele de coração e desfrute das bênçãos dEle a cada dia com intensidade na sua vida. Durante o programa eu faço duas orações. Na primeira eu vou pedir a Deus para abençoar você que contribui com o programa, que me ajuda financeiramente a manter esse programa no ar, sendo um evangelista associado. Porque o objetivo desse programa é levar o Evangelho de Cristo aos corações. Aquele que pratica o Evangelho é um evangelista. E aquele que é alcançado pelo Evangelho passa também a ser um evangelista. E aquele que contribui com o programa está somando comigo neste objetivo. Eu agradeço a Deus por todos vocês que já contribuem. E se você ainda não está contribuindo, a porta está aberta. É só você vir e contribuir e juntos nós vamos viver esta obra de fé. E a segunda oração é a oração do altar da intercessão. Nesta segunda oração, eu vou apresentar diante de Deus todos os nomes que vão chegando aqui para mim, seja durante a semana, seja na hora do programa, e vou pedir para que Deus esteja agindo e operando na vida de cada um. Deus tem um milagre importante para a sua vida no programa de hoje. E Deus quer usar você, este milagre ambulante, como um canal de bênçãos na vida de outras pessoas também. Abra seu coração e desfruta de um tempo de paz, de refrigério, de alegria, de unção e de comunhão aqui comigo durante o Falando ao Coração de hoje. Você já assiste o programa pelo WhatsApp? Assiste no YouTube? Assiste no Instagram? Assiste no Facebook? Assiste na televisão? Saiba você que eu crio todo cenário favorável para que você possa me encontrar ministrando bênçãos sobre a sua vida. Você está assistindo hoje pela televisão, mas outros dias você não tem tempo de assistir na televisão?
Você vai no YouTube, você me acha, você vai no Facebook, você me acha, você vai no Instagram, você me acha, e agora também pelo WhatsApp. É só você adicionar o número do Falando ao Coração no seu WhatsApp e mandar uma mensagem para nós, porque eu não gosto de invadir ninguém. Eu não faço isso. Eu poderia simplesmente pegar o seu número, que você às vezes liga aqui para outra coisa, e disparar a mensagem para você, mas eu não faço isso. Então, só vou mandar o link do programa para as pessoas que se inscreverem no Falando ao Coração, ou se adicionarem no WhatsApp do Falando ao Coração o seu WhatsApp. Então, você vê aí na tela, esse primeiro número é o número do nosso WhatsApp. Quer receber a mensagem com o link do programa todos os dias? Então, você adiciona o número do Falando ao Coração na sua agenda de contatos, vai no seu WhatsApp, manda uma mensagem para o nosso, e aí você será adicionado de cá. Aí eu senti que você abriu a porta, então vou mandar para você o link todos os dias. E tenho certeza que isso aí vai significar muitas bênçãos para você. E quando você chegar lá no YouTube, não esqueça de se inscrever no meu canal, não esqueça de mandar um joinha lá para mim, porque isso tudo contribui para valorizar o trabalho que eu faço nas redes sociais também. Eu conto com seu apoio, conto com a sua ajuda. Quero orar e pedir a Deus para abençoar você, recompensar você que contribui com o programa e você que está pensando em contribuir a partir de hoje. Passa uma mensagem para mim dizendo, eu também quero contribuir. Ou então liga, meu pessoal te atende e você vem me ajudar. Eu quero inclusive ler alguns nomes de pessoas que nos últimos dias atenderam o meu apelo e assim vem contribuir com o programa, vem me ajudar a fazer esta obra de fé para que juntos possamos viver esta obra maravilhosa e gloriosa que é a obra de Deus. Olha aqui. Luísa de Miranda Felipe, do Rio de Janeiro, ligou e disse, eu quero ajudar a fazer o programa. Deus te abençoe, Luísa. Maria Antônia de Souza, de Goiânia, também fez o mesmo. Graças a Deus pela sua vida, Maria Antônia. Rosilene Teodoro, de Anápolis, aqui em Goiás, também ligou e disse, eu quero contribuir com o programa. Cleiton Gonçalves Cruz, aqui de Aparecida de Goiânia, também fez o mesmo. Lindalva de Abreu, também de Anápolis, ela também ligou e disse, eu quero ajudar a fazer esse programa. Luriene Bessa, de Anicuns, Goiás, também, graças a Deus pela sua vida, Luriene. Obrigado por todos vocês que já contribuem, vocês que vêm agora assumindo o compromisso de contribuir e você que já está colocando no coração este propósito. Eu quero orar por vocês. Senhor, eu te dou graças por todas estas pessoas que estão contribuindo, me ajudando a fazer esta obra de fé. Que as tuas mãos, Senhor, estejam estendidas sobre todas estas pessoas, recompensando-as por este esforço e fazendo com que o que elas fazem seja uma semeadura e que elas possam colher muitos frutos, ó Pai, por esta contribuição importante para que este programa possa ser este canal de bênçãos na vida de muitas pessoas. Abençoa e recompensa cada um. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Eu recebi um testemunho da Maria Dolores Carneiro, da cidade de Manaus, no Amazonas. A Maria Dolores Carneiro diz o seguinte, tenho recebido muitas bênçãos através do programa Falando ao Coração. Há muitos anos que faço parte desta família tão abençoada, diz ela, que abençoa tantos lares a cada dia, que é a família do Falando ao Coração. Ela já se considera como membro desta família nossa do Falando ao Coração. Que privilégio, que bênção. Diz ela, tenho hoje um testemunho de um grande milagre e me sinto honrada em poder compartilhar este grande milagre com todos os meus irmãos que assistem o programa Falando ao Coração. E ela diz, há 20 anos atrás, meu cunhado comprou um apartamento e não passou a escritura. Na época, foi feito apenas um contrato. O tempo passou, meu cunhado faleceu. E a sua esposa precisou vender o apartamento para cobrir algumas despesas que ficaram pendentes. Quando foi ver os documentos, ela chegou à triste realidade.
não tinha escritura, só tinha um contrato. Apenas um contrato. O imóvel continuava no nome do antigo dono. Quando pegaram aqueles documentos, disseram, vamos à casa do antigo dono. Chegando na casa do antigo dono, eles ficaram sabendo que o antigo dono também já tinha morrido. Olha só que situação. Tamanha foi a preocupação naquela hora que uma agonia tomou conta do coração de todos. Foi quando ela disse, lembrei-me do programa Falando ao Coração. Imediatamente liguei na central de atendimento e pedi que alguém orasse por aquele assunto. E ela diz, uma pastora que me atendeu disse assim, não precisa se preocupar, porque Deus está entrando em providência. E assim orou pela nossa família. Naquele mesmo dia, à tarde, voltamos na casa do antigo dono, aquele que já tinha falecido também, e lá encontramos com a esposa dele, a viúva. E contando o caso de como tinha acontecido e que precisávamos vender o imóvel, ela disse assim, abre aspas, não se preocupem, no dia da venda desse imóvel eu estava presente e vou tomar todas as providências para que o imóvel esteja no nome de sua família. Sou serva de Deus também e vou ajudá-los. Fecha aspas. E diz a nossa irmã Maria Dolores Carneiro. Fomos para o cartório e tudo foi devidamente resolvido. E ela termina o seu testemunho dizendo, louvo a Deus pelos seus magníficos feitos e só Deus pode fazer algo tão especial. Louvo a Deus pelas campanhas dos salmos e pelas ministrações diárias através do programa. E que nos inspiram a confiar e entender os planos de Deus em nossas vidas. Muito obrigada, que Deus vos abençoe sempre. Esse é o testemunho da Maria Dolores Carneiro, da cidade de Manaus, no Amazonas. Veja você, são pessoas do Brasil inteiro acompanhando este programa. Você que contribui está vendo que a sua contribuição está sendo bem empregada. E vocês que me acompanham, saibam, tem muitas pessoas como vocês me dando este privilégio da sintonia e juntos vivendo esta obra comigo, que é uma obra de fé, uma obra de amor, uma obra que faço com muita alegria no coração. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. De vez em quando eu peço o pastor Welto para me ajudar aqui no programa. Então, quando vocês não me veem aqui, verão o pastor Welto. É um dos pastores aqui da nossa igreja, é o vice-presidente do ministério, é também meu genro, e eu tenho o prazer de compartilhar isso com ele, porque ele está desenvolvendo o seu ministério e vocês sabem, a gente vai envelhecendo, tem que ir preparando alguém para não deixar a coisa ficar sem ser feita. Então, eu louvo a Deus. Se você não me vê aqui, vê o pastor Welton, é também um servo de Deus muito abençoado e que tem sido um instrumento nas mãos de Deus na vida de muitas pessoas. Prestigie este programa, ajuda-me a fazer esta obra, contribua com esta obra, porque as dificuldades são muitas. Você sabe, programa de televisão custa caro, eu tenho pessoal que trabalha na infraestrutura do programa, eu tenho o pessoal que trabalha na logística do programa, eu tenho pessoal que me ajuda, tem os espaços que eu alugo nas televisões, eu estou hoje em 2 televisões, o programa sai em algumas emissoras de rádio também, o programa está também nas redes sociais, e eu peço a você para, na medida do possível, sendo possível, claro, contribuir para que eu tenha os recursos necessários para manter esse programa e levar avante esta obra de fé que tem sido feito com muito carinho, com muita alegria e com muita unção da parte de Deus. Vamos para a mensagem bíblica de hoje. Quero ler com você João, capítulo 7, versículo 38. Leiamos juntos. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Veja, Jesus está dizendo aqui uma palavra que nós precisamos parar para refletir sobre ela. Jesus está dizendo, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Veja bem, esta palavra não pode passar em branco. Nós precisamos de crer em Cristo, não de acordo com o que alguma teoria de alguma religião propõe.
Nós não podemos crer em Cristo conforme a história propõe. Nós não devemos crer em Cristo conforme o achismo de alguém, que alguém diz, eu acho que tem que ser assim. Não pode ser. Tem que ser conforme diz as Escrituras. Conforme diz, que Escrituras são essas? Conforme diz a Bíblia. Tem muita gente por aí dizendo, olha, eu confio no homem lá de cima, eu creio na luz que vem dele, eu creio... Olha, nós não podemos estar desenvolvendo nossa vida espiritual baseada em achismos, baseado em teorias humanas ou religiosas, baseado naquele ou naquele líder que às vezes cria aí um argumento, às vezes até parece ser convincente, mas não está coerente com a Bíblia. A Bíblia é um livro composta de 66 livros, portanto é uma biblioteca, que traz coisas antes de Cristo, do tempo do Antigo Testamento, mas que todas essas coisas apontam para o Cristo que nasceu de mulher, cresceu, desenvolveu um trabalho importantíssimo, trazendo Deus aos homens, foi condenado injustamente a uma morte cruel, que é a morte de cruz, foi sepultado numa sepultura cedida por um senador chamado Arimateia, José de Arimateia, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso aí é um fato que todas as vezes que falamos de Cristo, de sua morte, não podemos deixar de ressaltar. Ele ressuscitou. Veja, nenhum outro líder mundial, seja religioso, seja político, seja filosófico, seja na área que for, cientista, um grande médico que criou vacina e tantas teorias médicas, nenhum deles que já morreu, ressuscitou. Só Jesus ressuscitou. Esse é um feito que somente Jesus pode revelar e testemunhar do seu valor, porque Jesus ressuscitou. E por ter Jesus ressuscitado, a obra do Evangelho prospera no mundo. Veja, Jesus começou só ele, depois mais 12, um dos 12 desviou, depois ele foi chamando mais um, mais outro, mais outro, mais outro. O Evangelho foi espalhando pelo mundo afora, alcançando todas as raças, todas as línguas, todas as tribos, todas as nações, todas as etnias. E hoje o Evangelho está aí, provando que aquilo que o homem começa, muitas vezes, sofre o processo da descontinuidade. Cresce às vezes, começa forte, durante um certo tempo da história permanece forte, mas depois vai desgastando, 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 depois fica só os frangalhos, só o restante, só alguns cacos por aí. Mas o Evangelho de Cristo, a obra do Evangelho, essa começou pequena, espalhou pelo mundo e cada dia cresce mais. O movimento evangélico no mundo é o movimento que mais cresce, porque nunca parou de crescer. Cada dia, cada um vai convertendo, crendo em Cristo e servindo a Ele com alegria, e a obra vai se ampliando, o nome de Jesus vai sendo proclamado e as bênçãos vão sendo resgatadas por aqueles que creem em Cristo. Por isso Jesus está dizendo, olha, aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Mas nós temos que crer em Cristo conforme diz as Escrituras. Tem gente por aí que diz, olha, eu creio em Cristo porque meu pai falou assim, minha mãe falou assim, meu líder religioso falou assim, e não tem experiência pessoal com Cristo. Nós não podemos, de forma alguma, ficarmos estribados, firmados somente em experiência dos outros. Devemos pegar as experiências dos outros, ver se elas conferem com a Bíblia e aplicá-las a nós, desde que elas conferem com a Bíblia, e viver cada uma a sua própria experiência com Cristo. Quando nós cremos em Cristo, conforme diz as Escrituras, aí nós vamos ter Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, como nosso libertador, como nosso ajudador, como nosso inspirador. E aí nós vamos ter prazer de servi-lo. Porque
Alguém fica pensando assim, quando eu morrer, alguém faz um trabalho aí para mim, eu alcanço aquilo que eu preciso. Outros dizem, olha, você vai morrer, depois você vai nascer de novo e tal. Aquilo que chama de reencarnação, essa coisa toda, são teorias humanas, que são incapazes de atender aquilo que a Escritura ensina. A Bíblia diz, olha, o homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então não fica pensando que você, depois de morto, vai encontrar uma válvula de escape, uma saída no caminho, seja da teoria que for. Isso tudo é criatividade humana. Isso tudo é teoria humana. Só existe um caminho para que você possa alcançar a salvação eterna. Esse caminho chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, trilhando este caminho, você vai alcançar aquilo que você mais precisa. Mas quando é que eu devo tomar essa decisão? A decisão de crer em Cristo conforme diz as Escrituras. Essa decisão não pode ser para amanhã, precisa ser para hoje. Quem é que sabe o dia de amanhã? Quem é que sabe o que possa ali acontecer amanhã? Nós não sabemos. Só Deus tem poder sobre toda a eternidade, passada e futura. Se é que existe eternidade passada e futura. Porque quando eu falo eternidade passada, é na nossa mente. Porque nós temos o ontem, nós temos o hoje, mas o amanhã só Deus o tem. Então nós precisamos de ter o cuidado de crer em Cristo, conforme diz as Escrituras, e lá está dizendo, olha, nós precisamos de crer nele, nós precisamos de trilhar o caminho que é ele, nós precisamos adotar a verdade que é ele, e nós precisamos viver a vida que ele propõe para cada um de nós. E assim podermos entender que só Jesus pode perdoar pecados, só Jesus pode transformar a nossa vida, só Jesus pode fazer com que deixemos de ser criaturas para sermos filhos de Deus. Aqueles que creem em Jesus, como diz as Escrituras, eles passam a desfrutar de uma vida perfeita, uma vida gloriosa. Rios de águas vivas correrão do seu ventre. Então, por favor, não fica protelando isso aí. Tem gente que diz, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Essa síndrome que muitas vezes tem invadido os corações de alguns, tem levado tantos à perdição eterna. Nós nascemos, a gente não escolhe de quem nasceu, onde nasceu. Um dia nós nos percebemos que estávamos neste mundo. E é nesta hora que nós precisamos de pensar e dizer, o que eu tenho vivido até aqui está coerente com aquilo que Deus espera de mim? Ou será que eu preciso tomar uma decisão de mudança? E aí quando você vai confronta o que você vive com aquilo que Cristo tem preparado, você chega à conclusão de, olha, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E aí quando você chega a essa situação de entender que precisa mudar, você já está dando o primeiro passo. E nesta mudança, você tem que ir a Cristo e dizer, Senhor Jesus, eu creio em Ti como meu Salvador. Eu quero Te receber como meu Salvador e eleger a Ti como Senhor da minha vida. E a partir daí, você começa a viver a vida cristã. Mas eu vou ter muitas dificuldades. É claro, quando você quer mudar de vida para adotar uma nova estratégia, uma nova maneira de ser, você vai ter dificuldades. São amigos que chegam para você para desestimular, são parentes que até fazem pressão muitas vezes, mas você precisa tomar uma decisão séria, firme, dizer, eu preciso mudar, porque só você pode mudar a sua vida, ninguém pode. As pessoas podem te mostrar um caminho, as pessoas podem te mostrar uma saída, mas só você tem que trilhar esse caminho. E esse caminho qual é? É Jesus Cristo. Mas você não está sozinho. Você tem a Bíblia para ser uma bússola para te direcionar. Você tem a igreja do Senhor onde você vai praticar. A igreja que adota a Bíblia como regra de fé. Porque tem igreja por aí que até fala da Bíblia. Mas quando você vai ler a Bíblia, você vê que eles não observam aquilo que a Bíblia está ensinando. Eles criam outras teorias, colocam outros medianeiros, colocam outros salvadores, colocam outros caminhos, colocam outras maneiras. Então, essa
essa igreja ou essa organização religiosa não serve para você. Então você tem que estar coerente com aquilo que a Bíblia ensina. E aí você começa a servir a Deus. Você precisa crer em Cristo, passar pelas águas do batismo, fazer parte de uma igreja onde você possa exercer a vida cristã, praticar a vida cristã, desfrutar de uma vida nova. E aí você vai ter o seu coração aberto para desfrutar de um tempo de paz, de um tempo de alegria, de um tempo de bênçãos, de um tempo de vitória. Que Deus possa abrir os seus olhos nesta hora, para que você possa compreender que só Jesus Cristo salva. Só o Evangelho pode fazer de você uma nova criatura. E só o seu compromisso com Deus pode completar esta obra que, da parte de Deus, está disponibilizada para a sua vida. E assim você venha viver um tempo de refrigério, um tempo de alegria, um tempo na presença de Deus a cada dia, para ser vitorioso por toda a eternidade. Chegou o momento, quando eu quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou ministrar a unção de Deus que cura, que alegra, que liberta, que abençoa. Oremos juntos. Senhor, diante de Ti eu apresento todos os que, de alguma forma, estão envolvidos neste programa, seja assistindo, ou seja porque alguém mandou o seu nome para apresentá-lo diante do Senhor. Alcança, Senhor, estas pessoas onde elas estão e manifesta agora na vida delas a Tua graça salvadora, o Teu grande amor transformador, a Tua grande bênção, ó Pai, que opera os mais diferentes milagres. Nós cremos em Ti porque sabemos que Tu és o Deus que pode todas as coisas, o Deus que opera milagres. E quando o Senhor opera, diz a Tua palavra, ninguém pode impedir. Por isso eu apresento estas pessoas ao Senhor e peço, entre em ação na vida de cada uma delas agora. Onde elas estão, manifesta o Teu poder, seja para curar, seja para libertar, seja para salvar, seja para perdoar, seja para direcionar, seja para abençoar na área que for. Que o Senhor possa alcançar todos os que oram comigo, todos os que estão sendo apresentados diante do Senhor e que grandes obras estejam acontecendo na vida deles. Pai, sê com os Teus filhos, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a você pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com vocês o meu abraço ungido. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês. Deus os abençoe grandemente e digam comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.